Muito bem, amados, com a graça de Deus, chegamos ao nosso 50º encontro. Nós estamos quase no final do livro de Apocalipse. Nós chegamos agora no capítulo 21º. E eu vou ler apenas os 8 primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 8. Porque nesse ponto da história da humanidade, o juízo final já aconteceu. As sentenças já foram lavradas e executadas. Aqui vai começar tudo de novo. Olha, e quem não foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, já foi lançado no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas também aqueles que não tiveram em vida, vamos botar assim, o privilégio de ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho, seguir o Evangelho. Nesse momento aqui, seu nome não estará no livro da vida, não está selado pelo sangue de Cristo, pelo Cordeiro, pelo Espírito Santo, vai direto para o lago de fogo. Mas os remidos, aqueles que foram regenerados por Cristo, que ouviram do seu Evangelho, que aceitaram o seu Evangelho, seguiram o seu Evangelho, nesse momento aqui estarão celebrando as bodas do Cordeiro. Estão em clima de festa, e festa de casamento. Vamos ao texto? Quem puder acompanhar, está no capítulo 21 do livro de Apocalipse, a partir do verso número 1. João está dizendo o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Muito bem, alguns gostam de pensar que o Senhor Todo-Poderoso vai descartar essa terra e esse céu. Descarta isso aqui e parte para uma nova criação. É uma teologia, um modo de entender, um modo de pensar. Mas eu gosto de pensar que assim como o Senhor Deus redimiu o homem, redimiu o nosso corpo também, ele vai redimir toda a criação. Em outras palavras, o Senhor poderia muito bem acabar com tudo, acabar com a terra, acabar com os homens também e começar tudo de novo. Mas não é isso que ele faz com os homens. Ele deixa os homens que aceitaram a Cristo, ele regenera, justifica, glorifica, santifica para viver uma eternidade com ele. Então eu penso que do mesmo jeito que o Senhor tratou com o ser humano, trata com toda a criação. Se não vejamos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19, Paulo escreve assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Opa! A revelação dos filhos de Deus acontecerá no último dia. Então, a ardente expectativa dessa criação aqui que nós vivemos aguarda o último dia, onde haverá a revelação dos filhos de Deus. Verso 20 ele colocou: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então coloca bem claro para a gente que a esperança dessa criação, da própria criação, de ser redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade de quem? Da glória dos filhos de Deus. É que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele coloca mais, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo. Então, acho que Paulo está fazendo um paralelo entre a expectativa da criação e a dele mesmo, a nossa, que temos a primícia, que é Jesus Cristo, da ressurreição, para o louvor da glória do Senhor para toda a eternidade. Eu gosto de pensar assim. Eu acredito que assim como o Senhor glorificará nossos corpos, que agora ainda estão no pecado, na carne, mas serão redimidos no tempo certo, também o Senhor glorificará toda a sua criação. Eu gosto de pensar assim. Eu penso que Deus não fará nova criação, criar novo céu, nova terra, como foi em Gênesis, mas eu acredito que ele vai fazer do velho o novo. Ele vai transformar o velho corrompido no novo, assim como faz com o homem. Transforma o homem velho corrompido numa nova criatura.
Eu creio que a terra e o céu que nós conhecemos serão purificados, sim, através do fogo. Pedro fala isso, que a criação será purificada através do fogo. Eu não creio que eles serão simplesmente descartados, céu e terra simplesmente descartados. Eu não penso assim. Mas tudo bem. João escreveu também. Está lá, está escrito. Eu vi o novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Agora tem informação diferente. E coloca que depois de ter visto o novo céu e a nova terra, vê que o mar já não existe. Essa informação é interessante para a gente. Eu gosto de pensar que quando João escreve aqui que o mar já não existe, ele queria dizer que não haverá mais separação. Porque o mar separa, o mar estava separando, ele mesmo estava separado, ele estava numa ilha em Patmos. Então ele estava separado pelo mar. Então aqui para mim eu entendo que o mar seria uma representação de tudo o que separa. Mas isso vai passar. Então ele fala assim, não vejo mais o mar. Como não vai ter mais nada que separa. A nossa comunhão vai ser perfeita e eterna. Foi do mar também que saiu a besta. Mas nesse momento, a besta que saiu do mar já está agora num lago de fogo e enxofre ardendo com o falso profeta e o anticristo. Enfim, aqui o mar é alguma coisa ruim na visão de João. Ele fala, o mar já não existe. Já não separa mais, daqui não vem mais nada de ruim. Então o mar pode até não existir mais nesse momento, mas o lago de fogo está lá. O lago de fogo está lá, ardendo e atormentando a todos aqueles que viraram as costas para Deus. Mas vamos voltar para o texto. João não vê só o mar e a terra, mas ele vai ver muito mais coisa e vai ouvir muito mais coisa. Então vamos ver agora o que ele viu e o que ele ouviu. Versículo 2 está assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada, ataviada, como uma noiva adornada por seu esposo. E está falando que está vendo a Santa Jerusalém, a cidade preparada por Deus, que está descendo. Está descendo. Ele não está vendo os gemidos subindo em direção à cidade. Pelo contrário, está vendo a cidade descendo, vindo para cá, adornada como noivo para um casamento. Essa é uma informação importante para a gente aqui, que muitos pensam que a gente morre e vai para um lugar chamado céu, uma nova Jerusalém. Mas João está vendo que essa nova Jerusalém está vindo, está descendo. Ela desce da parte de Deus. Então, eu acredito que, assim como o Senhor recupera, restaura a própria criação, aqui também será restaurada a nova Jerusalém. Pelo menos o texto dá a entender isso para a gente. E no verso 3, ele coloca assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, quem está dizendo aqui do trono é a própria voz de Deus, está vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que já passou? Passou a morte, a lágrima, o luto, o pranto, a dor. Acabou. Para aqueles que estão aqui entrando nessa nova Jerusalém, isso não existe mais. O Senhor Deus estará com eles. Verso 5. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, a criação, o homem, tudo está sendo refeito nesse momento pelas mãos de Deus, para a glória dele. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. João coloca assim, disse-me ainda, quem disse? O que está no trono, disse-me ainda, tudo está feito. Nesse momento aqui, tudo está feito. Ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Alfa e o ômega são duas letras do alfabeto grego, alfa a primeira, ômega a última. Então, do princípio ao fim está tudo consumado. Ele coloca assim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É só pedir. Pede que ele dá de graça. E ainda está dando de graça para quem quiser. Ainda dá tempo de beber dessa fonte.
Mas no verso 7 ele vai acrescentar uma coisa interessante para a gente. Ele vai colocar assim, o vencedor, se há vencedor, porque há uma disputa. Há disputa, não é fácil não, há uma disputa. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor significa que você tem que lutar, eu tenho que lutar. Não é tão fácil assim como a gente pensa, não. Ou como foi ensinado para a gente. Tem que ter luta. Para você vencer, você ser um vencedor, você tem que ter luta. Não existe WO aqui. Você tem que lutar, tem que vencer. Porque você vencendo, ele será o seu Deus, nosso Deus. E nós seremos filhos, não mais servos, não mais escravos, mas filhos. E no verso 8 ele coloca a informação importante. Quanto, porém, quem está falando isso é quem está no trono. Quanto, porém, aos covardes. Eu penso que covardes são aqueles que não tiveram coragem de professar Jesus Cristo Messias, de aceitar Jesus. Não tiveram coragem de abraçar o Evangelho, conhecer o Evangelho, seguir o Evangelho, ser obediente ao Evangelho. Uma vez eu vi uma camiseta, e nessa camiseta tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. A camiseta dizia o seguinte: levar Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para levar Jesus. Ter coragem de se colocar como um cristão e seguir ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Isso é difícil. Os covardes não conseguem. E não vão entrar na Nova Jerusalém. Tem mais. Aos incrédulos, aqueles que não aceitam a salvação oferecida por Cristo em seu Evangelho, mas aceitam sim caminhos alternativos oferecidos por Satanás. Esses são os incrédulos. Não querem crer em Deus, mas creem em qualquer coisa que Satanás está presente. Crer em Deus é muito mais gostoso, muito mais firme, muito mais sólido. Mas às vezes Satanás oferece uma coisa muito mais palatável. E as pessoas preferem acreditar nessas coisas do que no Deus único e verdadeiro. Esses são os incrédulos. Os abomináveis. Quem está no trono está falando. Os abomináveis são aqueles moralmente corrompidos. Esses são os abomináveis, os moralmente corrompidos. Perderam a vergonha na cara, perderam o pudor, perderam tudo isso, agora são zombadores, escarnecedores, homens e mulheres que afrontam as verdades bíblicas com prazer de afrontar. Afrontam as palavras do Senhor para fazer chacota, para fazer graça, para fazer as pessoas rirem. Esses são os abomináveis. Os assassinos, aqueles que matam mesmo, são aqueles que tiram a vida. Aos impuros, os pervertidos moralmente na base da lascívia, da luxúria, que se entregam a qualquer tipo de vício e acham que lascívia, luxúria e vícios vão levar você a um lugar muito bom. Mas os impuros estarão de fora dessa cidade. Os feiticeiros são aqueles que buscam no oculto conhecimentos e soluções. Esses são os feiticeiros. Vão lá no oculto buscar conhecimento e soluções. E invocam demônios. Na verdade, estão invocando demônios. E assim estão desobedecendo a Deus. São desobedientes ao Senhor. Esses são os feiticeiros. Os idólatras. A palavra é clara, os idólatras. Porque quem idolatra alguma coisa desobedece a Deus, porque Deus condena a idolatria. E a todos os mentirosos. Porque nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Então os mentirosos são aqueles que não dão ouvido a Deus, mas dão ouvido a Satanás. Olha só como é que termina essa colocação daquele que está no trono, está falando. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Separação completa e definitiva de Deus. Esses não vão entrar no reino de Deus. Não vão. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Esses não entrarão na Santa Jerusalém. E o lugar que está reservado para eles é, como João fala, um lago que arde com fogo e enxofre.
ainda coloca uma informação pior ainda, que é comparado à segunda morte. E aí? Você vai ficar de fora dessa Santa Jerusalém? Quem decide o seu destino é você mesmo. Somos nós que escolhemos aonde nós queremos estar. Nós vamos querer estar na Santa Jerusalém, na presença do Senhor, sem nenhuma separação, para viver eternamente com Ele. Ou vamos preferir ficar num lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, tormento eterno. É você, sou eu, somos nós que escolhemos agora para onde nós queremos ir. Faça uma boa escolha. Pense bem e faça uma boa escolha. Paro por aqui, peço a Deus que permita que nós continuemos com esse estudo até o final. Fique na paz.